Olá, tudo bem? Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Patrícia Ângelo, eu sou empreendedora digital desde 2016, mas a minha história, na verdade, em relação ao empreendedorismo começou lá em 2014. Por quê? Porque em 2014 eu percebi que a estabilidade que eu enxergava no emprego que eu trabalhava como funcionária, registrada, com carteira profissional e tudo mais, na verdade, essa estabilidade ela não existe. Tá? E eu fui iludida durante muitos anos da minha vida, achando que eu iria trabalhar com carteira assinada, enfim, esse tipo de coisa, ia aposentar e ia poder ter a minha velhice tranquila. Em 2014, simplesmente o meu mundo caiu, porque a empresa que eu trabalhava entrou na crise econômica daquela época, praticamente abriu falência naquela época. Ela não abriu a falência junto com a minha saída, mas a minha saída foi devido a isso, porque eu trabalhava nessa empresa já há 11 anos e eu não queria perder esse tempo de emprego que eu tinha lá, né, todo esse tempo trabalhado. E aí eu resolvi pedir demissão depois da minha chefe virar para mim um belo dia e dizer para mim que não tinha como pagar o meu salário, né, e aí eu falei assim, não, eu preciso pedir demissão e procurar outra coisa para mim fazer. E a minha ideia sempre foi empreender, né? Mas naquela época o único conhecimento que eu tinha relacionado a isso e a coragem que eu tinha de investir era em algo que não necessitasse de um investimento muito alto, mas que eu conseguiria me manter. Pelo menos esse era o pensamento que eu tinha naquela época. E aí eu resolvi empreender como artesã em 2014. Eu saí do meu emprego e aí peguei o meu dinheiro da rescisão e investi todo em material para mim produzir o meu artesanato e colocar para vender. E aí eu tentei fazer isso durante 2 anos, eu trabalhava com pintura à mão, né, pintura em tecido à mão, e aí eu não conseguia ganhar mais do que R$500 por mês, para vocês terem uma noção. Naquela época, se eu pegasse muito pedido para fazer, eu não dava conta, porque esse era um trabalho que eu não conseguia terceirizar, porque quem trabalha com artesanato, principalmente pintura, sabe que cada pessoa pinta de um jeito, então era uma coisa que eu não conseguia terceirizar. Enfim, o artesanato não trouxe para mim aquilo que eu esperava e eu decidi procurar formas de ganhar dinheiro na internet, porque eu sempre enxerguei que o dinheiro estava na internet. Eu via que o Facebook estava crescendo, eu vi que a galera estava cada vez mais consumindo conteúdo online, eu vi que as pessoas estavam mais adeptas à era mobile e eu resolvi fazer aquela famosa pesquisa no Google sobre como trabalhar pela internet, como ganhar dinheiro pela internet. E aí eu me deparei com o mercado de afiliados, muitas pessoas falando sobre o mercado de afiliados, né? Algumas, na verdade, não muitas, porque naquela época a gente não tinha tanta informação sobre o mercado quanto a gente tem hoje. E aí eu resolvi me aventurar no mercado de afiliados. Fiz o cadastro na plataforma, comecei pela Hotmart, lógico, hoje em dia ainda é a minha principal plataforma de divulgação, enfim. E aí eu tentei durante 2 meses apenas consumindo conteúdo aqui no YouTube, tentei fazer algumas vendas. Como eu sempre digo, meu começo eu apliquei muito marketing tradicional, porque eu imaginava que se eu falasse assim, olha, existe esse produto para você, esse produto vai te ajudar. Eu achava que dessa forma as pessoas iam comprar. E aí eu comecei a enxergar que por trás da divulgação online existe toda uma estratégia, que é o que a galera chama de marketing digital, que é você fazer um marketing adaptado para o meio online, né? E aí existem estratégias digitais como funil de vendas, marketing de conteúdo, tráfego. Só que para mim isso era tudo novidade. Eu não sabia sobre absolutamente nada disso. O máximo que eu tinha feito antes de entrar para o marketing de afiliados era ter criado uma fanpage de artesanato, um canal no YouTube de artesanato, mas os meus vídeos eram péssimos de artesanato, inclusive esse canal nem existe mais porque eu excluí, áudio ruim, imagem ruim, e mesmo assim eu tinha conseguido viralizar um vídeo, eu cheguei aí um vídeo a 300 mil visualizações com tutorial de artesanato, mas mesmo assim eu decidi excluir esse canal porque eu não queria entregar algo que não fosse de qualidade para essa audiência, né? Por mais que eu não trabalhasse mais nesse nicho, e esse também foi um dos motivos de eu ter excluído. E aí o máximo que eu tinha feito era isso. E aí eu decidi que eu precisava aprender sobre. E aí eu comecei a pesquisar aqui na minha cidade
sobre cursos presenciais de marketing digital. E aí eu não encontrei nada aqui, naquela época não tinha isso aqui. Eu encontrei na internet o curso que me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje, praticamente tudo, tá? E inclusive esse curso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. E aí estudei, apliquei tudo que o curso me ensinou, tudo, exatamente tudo. Eu fui assistindo aula por aula e aplicando aula por aula. Quando eu vi, depois de 2 meses e meio, mais ou menos, eu já estava com a minha estrutura de negócio online montada. E aí eu fiquei 6 meses trabalhando para construir a minha audiência. Nesse meio tempo, eu entrei em desespero porque eu fiquei 6 meses sem ganhar nada mesmo, sem vender R$1 na internet, fiquei sem um puto no bolso. Inclusive, quando eu estudei esse curso, eu pedi ajuda pro meu esposo e foi ele que pagou o curso para mim naquela época, né? Pensei em desistir quando fazia tipo uns 5 meses que eu já tava no mercado digital. Eu me vi chorando e falando assim pro meu marido: poxa, eu tô trabalhando tanto e não tô tendo resultados. E eu me lembro que aquela época foi bem difícil para mim, porque o que eu queria era, o que eu esperava, na verdade, e de coisas, de depoimentos que eu já tinha visto na internet, era que eu ia estudar, ia construir a minha estrutura, tudo direitinho, ia aplicar as estratégias de marketing digital e ia conseguir vender ali, e o prazo máximo que eu tinha me dado era 3 meses, sabe? Como passou disso, eu já comecei a entrar em desespero completo. E aí eu cheguei nele mesmo e falei: eu vou desistir, porque eu vou desistir, vou procurar um emprego, né? Vou procurar um emprego tradicional mesmo. E aí ele mesmo virou pra mim e falou assim: não, você começou, você vai continuar. Eu disse que eu queria desistir, mas lá no fundo, alguma coisa dentro do meu coração falava pra mim: continua, Patrícia, continua, não desiste não, sabe? Mas é que quando você se pega em desespero, você pensa assim: eu tenho que fazer alguma coisa pra sair desse buraco, sabe? Porque você se sente como se você estivesse afundando. E eu não sei pelo que você tá passando agora, você que tá me assistindo. Não sei se você já começou ou não, mas é exatamente assim que a gente se sente. A gente se sente: pô, por que todo mundo consegue e eu não consigo? O que me diferencia das outras pessoas? Onde que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Aí eu abria o computador, analisava meu negócio e via que, pô, eu não tô fazendo nada de errado, cara. E eu não conseguia identificar o que tava faltando naquela época, porque minha cabeça tava muito cheia de informação. Eu tava muito preocupada, eu tava muito ansiosa para ter resultados. E aí eu cheguei à conclusão que o que me faltava era audiência. Eu tava trabalhando na construção de audiência, mas naquela época eu não tinha como investir em tráfego pago. E a gente sabe que quando você investe em anúncios da forma certa, você consegue ter resultados mais rápidos. E eu não fiz isso. Eu trabalhava somente com tráfego orgânico, postando conteúdo na internet e atraindo as pessoas através do conteúdo. E eu postava aqui no YouTube toda semana, 2 vezes por semana. Toda semana tinha vídeo novo aqui no canal. E aí eu me lembro que um dia eu fiz uma postagem num grupo do Facebook de um produto que tinha acabado de ser lançado e a proposta do produto era muito boa naquela época. E até eu tinha tido resultados através do que o produto oferecia, enfim. Eu postei em um grupo e fiz a minha primeira venda. O produto custava R$40 na época, eu nunca vou esquecer disso. E a minha comissão foi de R$19,90. E nesse momento que a venda caiu para mim, eu nem tinha aplicativo da Hotmart instalado. Eu tinha o aplicativo da Hotmart instalado no meu computador, no meu celular, aliás. Mas o meu celular era velhinho, era aquele Moto X2 naquela época ainda. E ele não fazia o barulhinho da notificação, então tava bugado no meu celular, né? Eu lembro que eu nem ouvi o barulhinho da notificação da minha primeira venda, mas mesmo assim eu tava na academia na hora e eu entrei dentro do banheiro ali e ajoelhei e agradeci muito pela minha primeira venda, porque foi um marco, assim. Eu tava pensando realmente em desistir do meu negócio e aí essa venda caiu e foi importantíssima para mim. E aí eu continuei trabalhando firme na construção do meu negócio, criando conteúdo com frequência, sabe? Com muita constância. E as outras vendas foram acontecendo consequentemente, mas não foi assim, puf, puf, venda todos os dias. Eu fiz uma venda hoje, aí o mês que vem eu não vendi nada, por exemplo, né? Próximo mês eu não tinha vendido nada. Depois, no outro mês, eu fiz outra venda num valor um pouco maior, eu não me lembro agora, mas eu tenho vídeo aqui no canal mostrando o meu relatório de vendas ali desde quando eu comecei,
Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. Se vocês quiserem ver, vai lá dar uma olhada. Foi acontecendo. Foi consequência. E aí o que eu quero deixar para você nesse vídeo é que a minha história com o mercado de afiliados foi de aprendizado e construção. Por isso que quando alguém me pergunta o que eu preciso para começar, você precisa aprender. Porque se você não tiver o conhecimento adequado, você vai desistir antes de começar, porque não vai dar certo. Você só vai se tornar um afiliado profissional, você só vai se tornar um empreendedor digital depois que você souber o que você está fazendo. Porque se você não souber, vai ser na base da sorte. E ninguém pode depender da sorte, sabe? Porque se você depender da sorte, hoje você pode estar no topo, amanhã você pode não estar mais no topo. Então você precisa aprender e construir. As vendas são consequência de um trabalho muito bem feito. Então, se você trabalhar direitinho, se estudar, tiver o conhecimento adequado, você vai conseguir trabalhar da forma correta e as vendas vão ser consequência disso, tá? E não, eu não tenho faculdade de marketing, eu não tenho curso de computação, por exemplo, curso para mexer em internet, curso para mexer em código, curso para construir site, cursos específicos. Eu não tenho esse tipo de conhecimento. Na época que eu comecei, eu não tinha esse tipo de conhecimento e eu não precisei estudar sobre computação, por exemplo, para me aprender a trabalhar pela internet. O que eu precisei estudar foi sobre marketing digital, que é o que eu falei para você, que foi o curso que me ensinou a construir minha estrutura, a aplicar estratégias de venda, a aplicar estratégias de construção de conteúdo, construção de audiência. Tudo isso eu aprendi nesse treinamento e foi o suficiente para eu ter os meus resultados. Então essa é a minha história com o marketing digital. Eu tô nessa caminhada aí desde 2016, como eu falei para você. E se você se identifica de alguma forma com a minha história, deixa aqui nos comentários para mim. E se você curte esse tipo de assunto, quer aprender como trabalhar na internet, quer dicas, estratégias, dicas de ferramentas que você pode usar e muitas outras coisas, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o like nesse vídeo para mim, tá bom? Seja muito bem-vindo e eu te vejo nos próximos vídeos. Fica com Deus e tchau!